Bom dia a todos, amigos. A The Other Song Brasil tem a honra, o orgulho, a felicidade de apresentar essa, essa live tão especial com esse mestre da homeopatia, Dr. Gaurang Gaikwad. Onde que está o Dr. Gaurang? Namastê, Dr. Gaurang. Hello, Where are hello, you, my everyone. friend? Such honor have you again. I'm so excited to see you live Yes, in Brazil again, to walk in the E beach, aí, beautiful pessoal, beaches bom in dia. Quem está Brazil, no canal em in the português, o city. Carlos está Yeah, dizendo now que está na ansiedade para a chegada dele you're aqui no landing Brasil, also. ao vivo, né? It's also your country. It's my amazing. second home now. Yes. Ele diz Yeah, que é o yeah. segundo lar dele, Então, o a gente Brasil, está muito feliz Gorang. de estar nessa live onde a gente vai conversar e apresentar a segunda parte dos sais de Schussler, essa terapia tão útil, complementar, é a homeopatia clássica e ao mesmo tempo é um complemento tão útil, tão importante. Nós, assim, a maioria dos homeopatas aqui no Brasil não utilizam tanto o sais de Schussler como poderíamos usar, né? É uma ferramenta tão útil, tão resolutiva, muitas vezes, junto, quando utilizada sabiamente, de forma correta e junto com o remédio de fundo, traz resultados muito interessantes. Mas nós também queremos dar as boas-vindas a todos, aqueles que estão se juntando a nós para estudar, e convidá-los para o seminário, que vai ser nos dias 17, 18 e 19 de outubro, na cidade de Recife. Vai ser uma ocasião sempre muito especial ter o Dr. Gaurang com a gente, né? Presencialmente ainda melhor, porque é só a energia do presencial, o contato humano, num lugar maravilhoso, a terra da doutora Catarina, a esposa do Dr. Gaurang, esse lugar que é tão mágico no Nordeste, numa época tão propícia também, onde não está tão lotado, o hotel que nós escolhemos, a beira-mar, muito perfeito mesmo, para que nós podemos conversar e nos abraçarmos novamente presencialmente depois dessa fase da pandemia. É tão precioso podermos nos encontrar, né? A gente está, assim, agora mais do que nunca, percebendo que esses momentos são cada vez mais raros. Antes nós tínhamos tantos eventos presenciais e agora nós temos tão poucos, né? Esse ano acho que teve um, dois eventos presenciais na homeopatia e a gente tem essa oportunidade de estarmos juntos de novo. Nós viemos agora há pouco tempo da Índia, um grupo de 25 colegas, que foi um mês junto, uma família mesmo. So, Gaurang, is wonderful. This is our second part, Tais Schuster, to the Salt. Então, You, Carlos you está aí are dizendo que foi maravilhosa a author of primeira the book, parte, daí How nós to Use Schuster esperamos aí Salt pela segunda for parte. Ele é o grande Psychology mestre for usando o everyday sais de use. Schussler, For us, it's que not, ele usa we are not, we don't cotidianamente, use it frequentemente. to prescribe so often, uh, probably because we don't know it so E a gente deeply. provavelmente não usa ele porque a gente não conhece as Maybe indicações tão now perfeitamente we como ele can start consegue. to use more Talvez a partir often de agora a gente and consiga get usar mais the kind frequentemente of good result we e use. conseguir Thank os you so much resultados for bons coming. So, que so ele just consegue. because you spoke about this topic, Então, já que você está falando I desse have been assunto, thinking about this and I thought, how eu do tenho I really pensado make sobre it isso. Eu pensei, very como é que eu easy for all my realmente friends in Brazil? And torno so isso that's uma why I'm coisa bem asking you guys. fácil para todo I've been mundo aqui thinking a no lot, Brasil e nas and últimas what I have semanas eu created tenho is something trabalhado very bastante com special. isso e I'm criei going to straight away algo start off muito by showing especial e you eu what vou we começar have tried to mostrando para create. vocês Something very, very aquilo que a special. gente tentou I have criar, After algo you muito start, especial. after to start, I know we have a lot of Então, new colleagues o who Carlos never disse que been nós here, temos and aí alguns I colegas have to novos. explain how to Eu tenho que explicar para eles como translation. ligar a O pessoal interpretação. que está vindo pela primeira vez, a gente tem tradução simultânea com o Dr. Marcelo, tá? Dr. Marcelo Colling, dá um alô aí para nós, hein, Marcelo? Então, o Dr. Marcelo Colling é E aí, médico pessoal? homeopata, quase todos aqui conhecem, e é um fantástico tradutor. Então, para acionar a tradução,
No computador já vai ter ali interpretação português, né? Vai em interpretação, você encontra o itemzinho da interpretação na parte de baixo, ou se você não estiver encontrando, tanto no teu celular quanto no teu computador, tem os três pontinhos ali do mais, três pontinhos, tanto no teu computador quanto no celular, os três pontinhos, ali você vai encontrar interpretação, o primeiro de cima. Aí você coloca interpretação português e pode, inclusive, desativar o áudio original, tá? Se você tiver com dificuldade de ouvir o Marcelo, interpretação portuguesa e embaixo desativar áudio original. Daí você vai ouvir só a voz do intérprete, do Dr. Marcelo, ok? Yes, thank you. So, Just because we are conversing, I was very excited to share this with Estava you. muito animado Before para I compartilhar talk com about vocês today's isso talk, aqui, ó. this is very special. This is Antes for the da first time I'm fala de trying to hoje. create. This Então, eu is, tentei we can criar call this aí, ó, now as olha aí, ó, repertory tinha of tissue salts. o So how Edson to tinha me make it easy perguntado, ó, o is repertório dos this. sais So any disease in the de world, let's say Schussler. acid reflux, Então, which are qualquer the doença, most por exemplo, important tissue salts in the refluxo body, ácido, né? Doença natrium do salt, refluxo natrium phos, gastroesofágico. natrium Então, 5-fos. tá aí, ó, Any os 5 disease sais which de I'll give, fósforo, let's nátrium say fosfórico, nátrium sulfúrico. Então, qualquer doença que você fale para mim, cellulitis, the two tissue salts celulite, are ó, calcarea sulfate calcária silica. sulfúrica e Let's silícia. say climax 6, that is climatic Então, vamos disorders, dizer aí, ó, califos and problemas natriuretic. So this is com a o very climatério. special. This is just for the Brazilian Então, esse colleagues. aqui I é have só para created os in the colegas last aqui 2 do weeks. Brasil. Eu This is criei nas nowhere últimas out, 2 and semanas. it is a modern Isso não está disponível understanding of por aí. tissue salts to Uma use in compreensão contraceptive moderna dos sais de purification Schussler para importance usar em apoio sexual com issue, o which are the tissue saúde, salts, 5-fos, com a homeopatia. magnesium-fos, Então, tá aí, ó, califos, impotência natrium-fos, sexual, né? O and cálcio fosfórico, nátrico fosfórico, it's magnésio about a fosfórico, 5-page os 5 document, sais de but fósforo. for É um example, documento de POMS, 5 these are páginas, very mas aqui, ó, important tissue salts, vermes. Quais calcarea-fos, são os califos, importantes? Calcária fosfórica, cálcio natrium-fos, fosfórico, nátrico natrium-fos. So this fosfórico is e nátrium a sulfúrico. easy way of this É entire um jeito document, but of fácil course we will be, de, as you know, Carlos, giving this special não document sabe, to everyone esse who joins documento aqui our seminar vai in receber. Todo Recife, mundo because que entrar no it's very seminário em full-fledged step Recife also how to use vai this in our receber talk esse when we do documento. that. Of course, I will Eu talk today quero, also, but I hoje eu vou want to falar um motivate pouco our sobre isso, friends mas to go quero more in depth, motivar of que course. todos aprofundem nesse a assunto. gente vai. Então, esse material que o Dr. Guarani está compartilhando conosco, nós vamos entregar para todos que estão aqui nesse evento hoje. Estamos em 123 nesse momento, e também, principalmente, para aqueles que estiverem no seminário, que a gente vai falar um pouquinho mais no meio. A gente vai falar um pouquinho mais no seminário, onde o Dr. Guarani vai apresentar. O seminário não é sobre sais de Schussler. O seminário é sobre homeopatia clássica, de forma geral. O Dr. Gaudenga, embora pareça novo, ele é um dos palestrantes mais chamados para seminários internacionais. O conhecimento dele é vastíssimo. Ele é um gênio, alguém com uma capacidade absurda e com resultados que são únicos. Então, ele vai apresentar resultados práticos, como vocês vão ver hoje, né? Resultados da homeopatia clássica em geral. Ele vai falar das desordens femininas. Acabou de lançar um livro sobre as desordens femininas, né? Então, vai falar bastante sobre isso, vai apresentar muitos casos, vai trazer casos agudos, casos de UTI, casos raros, casos difíceis, como ele sempre faz. Então, estamos todos convidados. O seminário é tanto presencial como online, mas, obviamente, nós temos assim, o prazer de estarmos presentes juntos lá no seminário presencial, onde aqueles que tiverem vão ter a prioridade de fazer as perguntas primeiro, de interagir dessa maneira. Gaurang, please talk a little bit about what you will O cara speak. está pedindo para que ele fale um pouquinho sobre qual será o assunto dele no Yeah. seminário. So yes, I mean, we are coming here after a very, very long time. I think almost 3 years, Nós 2 and estamos a vindo, half, já 3 faz uns years. 3 I will anos que be ele esteve aqui a coming última to vez, um, e ele estará vindo Recife. So para the Recife. main focus, it's of course almost a 3 O day foco, é seminar. claro, We will be é um talking about seminário de so 3 many dias, different mas topics. But principalmente one of the main focus, I mean, vão if ser I vários say more assuntos, than mas talvez o 50%, maior foco, mais de talk will be 50% in da depth fala, vai about ser women's uma health. avaliação It's profunda a very de important saúde topic. feminina, And of course, saúde some of you da already know mulher. that I have written a book on Muitos sabem que eu women's escrevi health. um livro If I have it here. sobre isso, Yeah, maybe. So, where all the problems that a woman onde faces from todos os puberty to problemas que uma mulher menopause and so many pode enfrentar da hormonal puberdade até a disorders, menopausa, problemas endometriosis, hormonais, infertility,
endometriose, menopausal flushes, infertilidade, tumors, os cysts. calores da So, menopausa, and tumores, and cistos, cases with that, all new cases which I have seen in the e last 5 years, os casos see results. novos que a gente viu nos Synergistic últimos remedies. I think, anos aí Carlos, you com remember you when we were in resultados e Mumbai, I remédios showed some very muito interesting cases which interessantes I e am eu using mostrei today, aqui em newer Mumbai remedies, remedies like alguns Lac-D4, casos que eu estou usando Castor, remédios novos como API, LAC, Shobam, a lot of Defloratum, interesting Castor remedies Eco with e idea of classical remédios homeopathy, interessantes com a those ideia contemporary ideas together, but das more ideias based on contemporâneas organon junto, remedy mas and one is baseado no very good, organon, and no I'm going to show repertório, many, na many matéria médica. É complicated claro, eu vou cases, mostrar muito but casos easy way of doing it, complicados, and I mas will uma maneira also simples de also say abordá-los. Eu that vou we are going to dizer talk que about nós vamos so falar many different sobre remedies. You're going to learn at tantos least more diferentes than remédios, você vai 25 different aprender remedies this time, pelo menos uns many 25 rare remédios remedies. diferentes dessa I'm also vez, going to muitos talk remédios more about raros. tissue salts E eu and quero remedies. falar mais a I'm respeito also dos going to sais talk de more about Schussler também um pouco, hormone e remedies, também sobre o uso de many remédios animal sarcóides de system remedies hormônio which I'm using a e lot também remédios animais these que eu tenho times usado now, bastante more often than not. So atualmente, hoje em it's going to dia, be a com very bastante special frequência, mais do que session. antes. I'm very Então excited vai to ser uma meet sessão you, muito all of especial you, e eu and estou muito share animado these para very, poder very encontrar interesting todos vocês e cases. compartilhar esses casos bem interessantes. Então, não percam a oportunidade, não percam essa oportunidade única de realmente poder assistir isso ao vivo, porque cada vez, como eu falei, cada vez mais raro a gente ter essa oportunidade. É, eu teria que colocar, eu não tô conseguindo colocar o meu em português aqui, para que a gente possa ficar no material gravado. É algo que, agora sim, mudando para português aqui. Então, pessoal, não percam essa oportunidade de estarmos juntos em Recife. 17, 18, 19 de outubro, ainda dá tempo. Hotel Amarante, né? O Luiz falou aqui que a Ana vai dar um jeito aí para te ajudar, Luiz. Mas ligando, acho que é mais fácil para reservar lugar. Então, vai ter a parte presencial do evento e que vai ser transmitido online, mas obviamente que está na praia, nós estaremos reunidos e falando sobre todos os tópicos de homeopatia e aquela foto, né, com o Gaurang, aquelas perguntas né, antes e depois do seminário, interagimos mesmo na praia, é algo que não percam essa oportunidade. E mesmo que não possam, claro que vai ter o evento híbrido, né, também vai ter o evento online. Então, é, a gente vai estar aqui. E a gente vai, daqui a pouco, a gente vai colocar uma promoção de valores para aqueles que estão aqui hoje. Então, não perca, continue com a gente aqui, assista os tais estudos e depois a gente vai falar sobre a promoção do seminário para essa live. Yes, guys, please. All right, all right. So, as promised, we about a couple of weeks back, we discussed a lot about Então, Schussler como tissue salt. prometido, umas We semanas atrás a discussed gente falou um about pouco sobre os sais de Schuster e 5 or falamos 6 sobre Schussler tissue 5 salt. ou I'm going to 6 just go ahead sais. and talk about the rest of the Agora tissue eu vou salt adiante as falar um promised. pouquinho mais dos outros Let's sais, start with the como first. prometido. Vamos começar com o primeiro de hoje. All right. So this is the first case I'm going to share with you. Esse This é o is a primeiro case caso of que eu quero compartilhar com very vocês. interesting Trata-se case. de um This caso is a de case of a 42-year-old man um homem de who had a 42 brain tumor. anos que tinha And um after, tumor of course, he underwent cerebral. surgery. A tumor was Ele removed. passou After pela the tumor was cirurgia, foi removed, removido o tumor, mas depois unfortunately, que o tumor he developed a foi palsy, removido, a ele Bell's desenvolveu uma palsy. paralisia de Bell. So it was a post-operative Então era uma brain tumor, paralisia Bell's palsy. pós-operatória. Let's see the patient first, okay? Vamos I'm ver o going to try to paciente see if I primeiro. can show you the video of the patient. This is the patient. Let's see this video. Let's see. Vamos ver aqui o vídeo. I hope you can see the video. This is before he started the treatment. Então aqui está antes do tratamento. Então a paralisia é do lado direito. Está escrito que é do lado direito, mas parece do lado esquerdo, na verdade. He's not able to smile. I hope you can O see lado this esquerdo better. está paralisado. You can see this is he's trying to smile, but he's not É able to direita smile. de As you quem can see, olha, né? the Mas right pode ser side que is affected. esteja espelhado também pela tela aí. Então talvez seja do lado direito. Mas enfim, claramente unilateral, a paralisia, né? Como é a paralisia de Bell. Let's see again. Let's see again. Vamos ver de novo. Isso é antes do tratamento. Então, o movimento dos olhos, da pálpebra. E aí o sorriso, né? Com um grande desvio.
So let's come back to our case. So this Vamos is the voltar para o clinical caso. situation, and he has come to now Esse é talk o to me. problema clínico So e let's ele try to veio understand the case. para se tratar com a gente. Vamos tentar entender So it's a right-sided o Bell's que é palsy. possível. Of Então, course, paralisia do lado because we are direito. having a very short webinar today, E I'm claro, going hoje to nós summarize temos the aí cases in short because our talk today is um based more on seminário tissue curto, solving. né? Hoje But é still, I will mais try to sobre talk os a little bit sais about the case, teciduais. okay? So Mas in eu vou falar um pouquinho 2022, as sobre you o can caso, see, mas he assim, em was diagnosed 2022, with como vocês podem ver, acoustic ele recebeu o schwannoma, diagnóstico which, de as you know, is a tumor schwannoma in the brain, and because of that, he had an imbalance. He acústico. couldn't walk Do properly, acústico, was ele falling tinha down, and he then desequilíbrio, estava underwent a caindo surgery, and he developed a Bell's e palsy, and passou por uma he cirurgia e came with desenvolveu us. paralisia de Bell e veio assim. So now let's see his current symptoms. Então agora Let's vamos ver see os what we can sintomas find. atuais. Vamos ver So o que right que a gente now there consegue is a lot of encontrar. difficulty in Então, nesse closing momento, ele eyes, tem muita talking, dificuldade para smiling. fechar os olhos, para falar, para sorrir. There is a lot of pulling and tingling sort of sensation, a lot of Tem tingling uma and numbness sensação kind of de sensation. amortecimento, Very, very formigamento, painful, very difficult for muito him. The doloroso, right muito side of the doloroso. face feels very numb, O lado and direito he da can't talk face está muito properly. amortecido e ele não There's a lot consegue of falar pinching pain. So muito. there's a lot of pains, there's a Então, lot of tem muitas numbness, diferentes there's a lot of dores, tingling sensation. amortecimento, essa He cannot sensação de close his eyes, he cannot amortecimento, feel não consegue things. fechar os olhos direito, He não tried doing sente as physiotherapy. coisas. He tried to Tentou meet fazer neurologist, but fisioterapia, it wasn't beneficial. tentou ir ao And that is neurologista, when fazer alguns he was procedimentos, referred mas to não foi me, and I benéfico e wanted por to isso ele help foi him with encaminhado e eu homeopathy. queria ajudá-lo com a Now let's homeopatia. study his case. The first Vamos thing I estudar o wanted to know caso. A was primeira coisa que eu queria saber era what is the most peculiar thing in his case? qual Because que é a coisa mais even though peculiar we do are caso, talking about porque ainda tissue que nós solving, estejamos falando first de sais focus is teciduais, o to primeiro find a very foco deep individual remedy é for him. encontrar um remédio muito Tissue profundo e salt, individualizado as para we o paciente. discussed, is very Os often sais a de tissue, como deficiency nós that we are falamos, é trying to uma supplement deficiência que nós estamos along tentando with the suplementar homeopathically indicated com remedy, right? o It can never remédio take place homeopático of mais the indicado. Ele nunca dynamic, vai ultra potentized homeopathic remedy. ocupar o espaço que é do So remédio what did I come to know dinamizado e about him? potencializado. Então, o que que nós The temos aí? first thing I saw about him in the discussion, in the A primeira talk, coisa que eu vi na discussão, he nessa was the fala, kind of foi person who was que very talkative. ele era o tipo de pessoa muito He falante. was kind of person who opens up very Ele era uma easily, pessoa que talks se very abre easily, facilmente, mixes fala information. He was facilmente, able to se give the case very mistura easily, com and as he was very pessoas. Ele talkative, passou os dados very para o caso muito animated, very facilmente, muito vivacious. animado, falante, vivaz. He has a habit of tobacco. E ele tinha o hábito de Probably could have fumar been the tabaco. reason, right, for the tumor. So Pode he ser was uma doing a lot razão of do tobacco desenvolvimento do chewing or tumor, até ele tobacco, mastigava o this thing. tabaco. At this moment, I E asked nesse him, momento eu perguntei tell para me a ele, little more about yourself. pedi para ele, And né, he me fale mais de says você. that, E ele doctor, me falou, sabe, all médico, my life I was very interested in minha vida toda spirituality, eu right? tive And muito interesse em I don't know if espiritualidade. this is popular in E eu não sei se isso Brazil, é but he popular was aí no very Brasil, interested in mas Osho. And ele era Osho muito interessado em is Osho. a E spiritual Osho, como cult vocês that, sabem, é it's a kind um of culto a love espiritual, menu for people como who é que do eu not posso know this, explicar para pessoas que but talvez não it's a conheçam kind o of a Osho, cult where mas you do é um culto em que many different você types of meditations. faz diferentes tipos de You follow a meditação, particular guru, and well, it's a segue culture, um okay? guru But he's got very particular, involved in it. e ele se envolveu muito And profundamente nisso. there he says that I felt a kind of a E ele contentment, diz que and I sentia um felt that contentamento everything was about friendship and e relationship. sentia que tudo tinha So a ver what I com a realized is amizade e os Osho relacionamentos. E o que eu me dei ashram conta é meditation for que him was essa about meditação friendship and relationship. This is the no main Osho thing he tinha a ver said. com Very amizade. interesting that how every person E é bem reacts and interessante ver sees como and cada pessoa perceives the world in reage different way. e For vê e him, percebe o the mundo de uma ashram, maneira the diferente para meditation, ele. Osho, the As spiritual journey for him meditações, o is Osho, a about jornada making connection, espiritual, making tinha a friendship, ver com building fazer relationships. conexões, Very amigos, interesting. Um, o que era bem to interessante. understand his individual experience. I said, tell me a Para little bit more. compreender como uma experiência individual, ele fala um pouquinho He mais. says that, doctor, maybe I am E a ele falou, little sabe, doutor, talvez self-concerned. eu I'm a little selfish seja uma person pessoa also, by meio nature. egoísta And e maybe most tem essas difficult time preocupações for e me was talvez when there was o a momento mais separation difícil para mim in é my quando houve family, uma separação na minha família, where me and my brother em were que very eu e meu closely irmão, attached, que éramos muito and the brother próximos e kind ligados, of separated. That e o affected me a irmão lot. Probably a se separation from distanciou my da gente. brother Provavelmente essa affected me separação a do lot, and meu probably this irmão separation me was afetou because of muito, e my essa wife. separação So what again I teve a ver com a minha realized is esposa. everything was about relationship, Então me dei conta everything que was about tudo tinha a ver com relacionamento, connection, everything was about this kind of tem a ver com relationship conexão, with his brother, tem a with ver com esse lot of relacionamento com love, o irmão, care, que era affection. uma That relação de being separated, amor, and that affected me cuidado, afeição, e com essa separação isso o afetou muito. a little bit more. Tell me a Um little bit pouquinho more mais, about me this. conta um pouquinho He mais says sobre the isso. main feeling there is a lot Ele of disse a fear. sensação
situação importante é que eu tenho muita insegurança.
Me sinto muito inseguro. The insecurity is about Ele dizia. the emotional Essa insecurity insegurança and tem a ver com also uma the insegurança insecurity about emocional e também financial insecurity, he com a said. questão financeira, ele dizia. And finally, what I realized is when E I o que eu me asked dei him more conta question, he says that my main é que anxiety ele is dizia about que a family. ansiedade Main mais anxiety is importante about dele tinha a family, ver com a and my família. world revolves around family. E meu mundo And todo nowadays my está energy aí level em is torno very da low and família, meus very níveis de energia exhausted. estão muito There's a baixos, kind eu of me a sinto burnout muito state exausto. in the last few days with the Um stress, estado de and burnout mesmo nesses there's a lot últimos of dias, muito guilt, and the estressado, feeling as if a com connection and muita love and culpa, affection with the brother is com essa missing. sensação de que Okay, está so this is muito the afetada essa I'm really trying to conexão, esse summarize the amor case. com o The irmão. Eu case estou can go on tentando for a longer resumir time, bastante o caso para but vocês. O I'll caso try to tell you a little foi bit um more. caso longo, só So tentar falar what um is the pouquinho mais a main thing I respeito do caso found para in the vocês. case A is principal coisa que eu consegui encontrar overall nesse present. caso foi, eu vou escrever aqui para Everything is about vocês, family. que Everything is tudo tem a ver about com relationship. família, com Everything os is about relacionamentos, separation from com a the separação brother. do irmão, Everything is about love, e também tem care, muito a ver com amor, affection within the cuidado, family. afeto dentro da Even família spirituality is e mesmo a about espiritualidade. friendship Tem a ver com amizade and relationship. e It is about relacionamentos. a kind of a affection and love being Tem a broken. ver com This is afeto very e strong. amor que Now, foi my question to rompido. you, Isso tudo with muito these forte. themes that we have Então, essa found, questão com esses temas que nós estamos vendo aqui, how do I find a esses remedy for it? temas, And of qual course, que é there is a o lot of remédio para exhaustion, ele? lot of E claro, tem exhaustion, muita a lot of exaustão, muito numbness. exausto, muito cansaço, tem How do I esse find a remedy now? I don't have a remedy for amortecimento. this. I'm not sure what Eu to não tenho do. um remédio, não tenho Well, certeza that qual é is o where we remédio para isso. depend on very E solid aqui que a gente symptoms. precisa de sintomas muito What sólidos. is the peculiar symptom in this case I found Qual é o out sintoma once I peculiar studied nesse more caso? was Quando eu estudei that mais, eu percebi que after the surgery, okay, depois da for cirurgia the tumor, que aconteceu the wound por was not tumor, able to heal. a ferida não cicatrizou bem. That affected the nerves. Isso That's afetou when os the nerve nervos injury do happened. paciente. E aí aconteceu esse Now I need traumatismo to find ao a remedy nervo. for this. Eu preciso encontrar um remédio para isso. And it would be nice to have the remedy E seria if it ótimo ter should be que o possibly remédio connected to pudesse estar family, conectado à família, family, love, friendship, amor, amizade, separation, etc. So what I did, separação because e essas coisas. of Então, o the que que eu knowledge of fiz? materia medica, I knew which was the remedy. What I Com o did, conhecimento da simply matéria I médica, eu opened sabia Boric. qual era o remédio. Então, eu Let's abri see a Boric matéria médica materia do medica Beric. Vamos ver here. aqui da matéria médica do Beric. Okay, I opened Boric materia Então, medica, eu abri a matéria and médica in do that I Beric. opened the remedy E Califos. ali Okay, eu the olhei name para o is the remédio remedy Califos. When Califos, you open califosfórico. Califos from Boric, Quando você I abre o will show you something califosfórico no quite Beric, eu quero interesting. mostrar aqui para vocês. Bem interessante. Califos from Boric. Let's see. Califosfórico It's no a very Beric. nice symptom. First of all, see the É last um line. sintoma aqui muito Second bom. Veja last aqui ó, line. na última linha, Remember it in penúltima, na treatment of verdade. suspected Lembrado malignant no tumors. It's one tratamento of the de hidden suspeita gems de tumores in malignancies. malignos. Então, é Number uma two das dos after pérolas removal of escondidas para cancer, tumores malignos. when the Depois, healing process após is remoção de the skin câncer, is drawn quando tight over the wound. Can you find the a exact symptom? cura Quite do fascinating. processo So Califos is na the pele main remedy. In é homeopathy, repuxado as well as em in torno da Schussler ferida. approach, Então, veja, na homeopatia, assim after como na abordagem de surgery, Schussler, for depois da healing cirurgia, the area where para a after cura surgery dessa área, the wound has not happened, and because that onde não está those tendo uma tissues are boa cura da affected. ferida, porque esses tecidos estão afetados. Fascinating, no? Fascinante, não? Isn't it? Não é? It was very, very fascinating. Para mim, isso Yes, foi yes, incrível. yes. Every one of you is right. And that is when Claro, I todos started estão studying the certos, e é por isso repertory. que eu comecei a estudar So o let's study the repertório. repertory. And when you Então, study vamos the estudar no repertory, repertório. have a Estudando look com o at the repertório, rubrics that I veja aqui used. as rubricas que eu escolhi para esse caso. First of all, paralysis Em primeiro one-sided. lugar, paralisia Right-sided paralysis has unilateral, very paralisia do few lado remedies. One of them is direito, tem Califos. poucos A lot of remédios, e um anxiety deles é about future, a califosfórico, lot of muita worries ansiedade com o about futuro, muitas money, preocupações about com business, dinheiro, and com os burnout man. negócios, e um I homem que está found esgotado. the Califos. E eu vi ali, Now this is also califosfórico. interesting because now you can see the Isso também é themes interessante, porque você as pode ver agora os Shorten writes temas, about the themes como here o show tem of Kali escrevido, and os Phos. temas Kali has do everything to Kali do e with do family. Kali Fósforos. is the Então, Kali tem anxious tudo a ver com a family man, família, é and o homem Phosphorus is about ansioso connection and pela própria família. attachment Fósforos tem a with ver com family and detachment from conexão family. This is com a very important. família e So it's a desconexão da very família. nice deep remedy Então, that isso matches é um the remédio pathology que as well profundamente as combina com a the patologia, themes. assim como com os temas. You can see this more.
Now, what did I do? Now, this is where I want to Então, o que show que eu you a very fiz? É aqui important que eu quero approach. mostrar para Very, vocês very uma important abordagem muito approach. importante, uma The approach that I abordagem use, fundamental nesse I caso e want que eu all of uso you na to minha focus here empatia e because que eu this is quero que todos very foquem crucial. nesse momento porque é How crucial to use Schussler tissue salt como in usar os classical sais de homeopathy, Schussler com homeopatia clássica. ladies and gentlemen. This is very important. If you know, this is Isso é muito a very, importante. Se very vocês modern way of sabem, understanding essa é uma maneira muito classical moderna homeopathy. de Why? So olhar because a many of us homeopatia clássica hoje em homeopaths, dia. clinical homeopaths are using it in this way Muitos with homeopatas brilliant results. clínicos têm usado com resultados Okay, brilhantes. so let's see. Então vejamos. Here, what I try to understand more Aqui o and que eu more is tentei that we compreender can use mais e mais and é understand que nós podemos usar e homeopathic clinical compreender prescription uma by prescrição Hahnemannian homeopática way clínica and do Schussler jeito tissue salt. hahnemanniano It can be e do used jeito together, do ladies and gentlemen. Schussler. Eles podem ser usados em Fascinating. conjunto, o que é incrível. So, homeopathy, as we Então, a discussed, is homeopatia, a como nós much, estávamos much dynamic discutindo, way. It's a very, é very deep uma maneira science. muito I'm dinâmica, uma describing ciência at a muito profunda. very, Você está very, prescrevendo very deep num level. nível On the muito, other muito hand, the profundo. Schussler tissue De outro salt lado, os is sais de Schussler kind of, as we have discussed about this trazem, in our como last nós pudemos webinar. discutir no Some of nosso you who may último not have webinar, attended, alguns de I would vocês like you to go back talvez não and view estivessem our last presentes. Eu quero webinar. que vocês And I'm sure voltem para o Carlos and seminário the founders passado e will tenho certeza allow que you o to watch that lecture Carlos where e o we have pessoal discussed in acabou de detail ser how the colocado no process chat aí, actually works pessoal, o and how link. the tissue salts, E assim que as coisas Schussler tissue funcionam, é assim salts, que os are sais de basically Schussler salts são that are basicamente basically sais like que supplements são for como the depletion or suplementos deficiency that para remains uma in the body. depressão, uma And deficiência que pode continuar no corpo. E, according to Schussler and de Workhoff, acordo com o the idea Schussler, is that the disease is developed a because ideia é of the que a doença se deficiency that is desenvolveu there devido a in essa deficiência cellular que está level. lá So this is a no different nível idea, celular. different philosophy É compared uma to ideia homeopathy. diferente, uma So filosofia because of distinta this technique, quando a what I gente olha often para do, if de I quando a gente find olha a para a very homeopatia. good Então, o que eu remedy faço com going muita on, frequência, se if eu I acho um find a remédio very good muito remedy, bom, I might give um the remédio realmente deeper muito bom, indicated remedy talvez eu dê o remédio along with profundo mais the tissue indicado, salt of the same. So I might junto give com o sal Caliphos tecidual. in homeopathic potentized Então, form talvez eu dê o along calho with fosfórico dinamizado Caliphos junto 6x of the de calho tissue salt. fosfórico Are you all getting na this? 6 So we are working with the same X, remedy, né, que é a but at two D6, different como levels. sal tecidual. Então, eu posso trabalhar com o mesmo remédio em This dois is what I do níveis. in many cases also. E é isso que eu tenho feito em muitos casos. Are you all getting? You can just say sim. You can write Estão sim there so todos, that I pode know escrever that you are all sim aí se getting this vocês estão idea. entendendo, para eu saber que This está is todo not mundo in all acompanhando. cases, but in many cases you can Não use é em todos os casos, remedy, mas em muitos dos casos você homeopathic pode usar remedy o in one remédio level and the tissue homeopático num salt in nível another level. So it's working e on two o planes. sal tecidual em outro nível. Assim você trabalha em dois planos People are getting distintos. this idea. Great. Sim, as pessoas estão entendendo bem a ideia, ótimo. Not simultaneous, but one after the other. Não Let's see what I simultaneamente, did. I mas want um to show you my seguido do outro. prescription. Deixa eu mostrar para vocês qual foi a minha And again, we prescrição. are talking about very, very deep, Nós estamos complicated falando case aqui like de this particular casos case. So what was my complicados e profundos, prescription? I como want to esse show caso you. em particular. Please have a look. Então, vou mostrar aqui qual Please foi have a a look at the prescrição desse prescription. caso. Olhem aqui. So I gave the Então, eu dei Caliphos 30 CH, calho which fosfórico is in a 30 potentized CH, form, right? You understand que é the dinamizado, homeopathic né? way, 2 times a day Vocês for 5 entendem days, do jeito followed by a homeopático, 2 vezes ao 200, dia por 5 2 dias, times a day seguidos for por 1 week. This 200, is my first 2 vezes ao dia por prescription. um dia. Essa foi minha primeira Wait for 2 prescrição. weeks. E Followed by esperar por 2 Schussler tissue semanas. salt prescription of Caliphos Seguido da 12x prescrição de for sal de 21 days. Schussler, do calho fosfórico 12x por 21 dias. Are you all getting this? This is a very, very kind of Estão conseguindo innovative entender? Esse concept aqui é because um this is not conceito meio something new. This is not inovador. something Não é that algo I bem have novo, discovered. mas I am not a que eu tenha discoverer. I'm descoberto. not Não an fui eu que inventor. descobri isso I'm aqui, just não fui eu que sharing inventei. something which is Eu estou there in compartilhando literature for algo the last que 100 está na years, homeopatia já nos maybe more últimos than 100 150 anos, years, talvez mais where de many 100 of the anos, homeopaths used this kind of a quando integrated muitos approach homeopatas together. usam essa abordagem integrada. It's very interesting. Even Phatak, Phatak has Bem written a interessante, Materia até o Medica on Fatak, o Schussler Fatak tissue salt. escreveu uma matéria Professor médica of dos sais de Schussler, everyone. que é o Dr. professor aí Saswat, de he has todo written mundo. a Materia Medica and Repertory of Ele Schussler escreveu tissue uma salt, matéria which is so médica used for dos sais de many, many Schussler, hundreds of então years in homeopathy. ele já vem So sendo that's what I usado gave. há centenas de And anos. we started, E é we isso que eu followed dei. up every month and we repeated this E nós potency again seguimos in 1 month. mensalmente, Within repetimos the first mensalmente a 1 month, potência. we saw that E the dentro do primeiro mês nós difficulty in pudemos ver eyes, que a the smiling improved dificuldade by nos 5%. olhos e no sorriso Then tinha we saw melhorado that the closing 5%. of eyes improved, the sensation improved, E daí and foi gradually, melhorando a gradually things improved sensação, beautifully. foi And I want to show fechando you o at the olho end e of cada 6 months vez what happened. Let's have a look. depois de
de 6 meses, olha aqui, ó, o que que aconteceu.
Uma mudança impressionante. Vejam aqui. This is before the treatment. Let's have a look. Esse aqui é antes do tratamento, vejam. This is how the situation was before. Assim era antes do tratamento, Where he's not even able to smile. onde ele não consegue sorrir, né? Tudo assimétrico. You can see that on one side the cheek is not involving at all. It's a Você vê que one-sided paralysis. não After se mexe direito, é uma Califos in paralisia homeopathy and unilateral, e Schussler, depois do califosfórico, even como to homeopatia blink. só de Schussler, ó, He's able ele to consegue blink. He's piscar able bem, to ó. feel the face and Move, eyelids. sente o rosto e sente as pálpebras. He's able to laugh. Have a look. Ele consegue rir, ó. You can see the difference, huh? Conseguem ver a His diferença? eyelids are moving now. Agora está movendo as See the pálpebras. change here. Quite fascinating. Uma mudança realmente incrível. Let's see again. Let's see again. Vamos ver de novo. This is the change with Califos. You can see the smile on his face, huh? Veja o This is sorriso no purely rosto with dele. homeopathy and Schussler tissue salt together. Puramente com Very homeopatia fascinating e os how- sais de Schussler junto. And again, I'm telling you, I don't use E Schussler eu estou tissue dizendo salt para in vocês, eu não every uso os sais case de Schussler only para todos in a os case casos, where é somente there em is casos not muito enough complicados change, em the que change that we want in a patient. não You está can use acontecendo a either mudança que a one gente quer after ver no the other paciente. Você pode in a usar very, um very seguido do full outro artistic way. You cannot just de uma maneira give the artística, remedy não é without só indications. dar o If you remédio use in an sem ter as artistic way, indicações mais the profundas, mas usar results de uma are maneira very artística, os fascinating. resultados são Very realmente fascinating. incríveis. This is the only reason why I wanted to share this Essa é a very razão pela qual eu queria fascinating experience compartilhar com with all of vocês essa you, that experiência you can help more fascinante people com todos, in your country. para que tenhamos cada vez mais pessoas aí no So let's Brasil talk a little bit usando. about Califos, a little bit. Vamos falar um Okay. pouquinho de califosfórico, só um pouquinho. So let's see this. Vamos ver Califos, aqui. I've made a small map for you. First of Eu all, fiz um this mapa pequeno de Califos califosfórico. Em is the primeiro chief lugar, constituent califosfórico of all animal é um fluids constituinte in the de fluids and todos os tissues fluidos in the animais. Então, brain, nos in the fluidos, no nerves, in the tecido, no muscles, and in cérebro, the nos blood. nervos, nos Califos is músculos, no already sangue. present. Califosfórico Very já está interesting. presente. If you go into Interessante, não? biochemistry, you will realize that it is Então, se part você of the vai à body, bioquímica, você entende que ele é and that's why parte the dos tecidos deficiency can cause normais. it. E é por isso que What a is the main deficiência genius dele pode of Califos? When do we use it? causar. Qual que é o The gênio main principal? genius is exhaustion, weakness, Tem a ver com burnout. Burnout is a exaustão, very important fraqueza, kind burnout. of Burnout é uma coisa muito importante. indication of Califos, and Uma that's why indicação de Califos is one of the califosfórico. most commonest E tissue é por isso salts que ele é um that can dos really sais help a lot of patients. teciduais In mais India, comuns que you pode won't ajudar believe muitos this, pacientes. but there are a Vocês não vão lot of acreditar, mas aqui na homeopaths Índia tem muitos homeopatas who don't use homeopathy. They only use tissue que salts, não and they have usam amazing homeopatia, eles results só as usam well. sais Doesn't mean I can teciduais e têm agree resultados with them, incríveis but também. it's quite Não quer fascinating dizer que that eu using concorde com only isso, with mas é tissue salts, incrível you can que help a lot of patients. até somente That's quite com sais fascinating, no? teciduais você consiga ajudar tanta gente. Isso é incrível. It's called as a nerve tonic. It's a neurological É remedy, considerado nervous remedy. um Action tônico on the para os brain, nervos, on the nerves, com ação no sexual cérebro, nos organs. It's a nervos, nos very órgãos important sexuais. sexual tonic É um as well. remédio Big importante sexual como tonic tônico in sexual, um homeopathy. grande tônico Very sexual na important for homeopatia. excitement and weakness both. Importante para excitação e Has used for fraqueza, hundreds os of years. You dois. know, it's the most Claro, por important centenas de insomnia anos tonic ele é is Califos. importante remédio para It generally insônia. will have some deep pathology. Em geral, tem uma patologia The profunda sphere of associada. action is more A on esfera de nerves, ação é mais on nos brain, nervos, on spinal cord, cérebro, on exertion, and na generally medula. one side of the body is more Ao affected. exercício, geralmente um lado do corpo é mais afetado. Califosforicum. What are the Califosfórico. aggravating factors? Very chill Quais são os Califos fatores is very, very agravantes? chilly. É muito friorento. All Califosfórico é symptoms muito are friorento. aggravated after physical Todos os exertion, sintomas são for example, agravados por exercício even físico, after por exemplo, coition, after mesmo depois eating or do coito, da sex. relação sexual, All depois de symptoms are comer. better after heat. Todos os sintomas são melhores por aplicar calor e melhores pelo What we sono. have also created with the help of O que nós também criamos aqui com a ajuda even my colleague da Dr. Catarina Srishti, and e a doutora Srishti with help of Chris is again a e very com a nice ajuda da map Cris. that I'm going to show to you. É um mapa muito Let me legal que eu see quero if I can mostrar para show this vocês. map to you. And this Deixa eu ver is se eu now consigo going to be in mostrar aqui para Brazilian vocês. Portuguese also.
Está I'm em going to show it to you português right now in para English vocês, first. disponível. Let's see. Acho que foi compartilhado nos grupos de WhatsApp nesse momento. Map. I hope you can Esse see. So this mapa. will help you to really understand this in a Isso vai very ajudar easy vocês a manner, right? compreender isso de So uma you maneira can see muito Caliphos, fácil. very important for insomnia, very important for dropsy of eyelids, any kind of dropsy or Importante drooping of para eyelids, both situations. For example, inchaço myasthenia gravis, ou it's a very ptose da important pálpebra. Então, para miastenia very graves é important for importante também. Parkinsonism, very important for Importante para Alzheimer's, very parkinsonismo, important para for dementia and Alzheimer, paralysis, para softening of demência, spinal para cord, paralisia, diarrhea, IBS symptoms. diarreia, Old sintomas people, do it's a intestino remedy for irritável, old people, pessoas old men, old idosas. women É um remédio who para have pessoas bladder idosas, paralysis, homens, wet bladder, mulheres, incontinence of urine, idosos que têm incontinência burnout, urinária e coisas businessmen, assim. burnout, neuralgias, anywhere where there is Homens que spasms and estão em neuralgia. burnout, negócios, This is a very important espasmos remedy. em Magnesium neurologia, é um salt is remédio more for importante. pain and Magnésio fosfórico spasms. é mais Kali para phos is dor more for e espasmos, exhaustion, enquanto cali right? fosfórico é mais para So this is a little exaustão. bit about Caliphos. Isso é um pouquinho do cali fosfórico como remédio. Yeah. Eudang, Yes, a yes, go ahead. gente, bom, o Marcelo vai traduzindo. Temos algumas perguntas aqui, né? Ah, bom, o pessoal elogiou. O caso é maravilhoso mesmo, né? A melhora é muito nítida. Foi perguntado se pode acontecer ao dar o remédio na D, uma potência bem, uma potência até química, né? A D2, D3, a gente tem Okay. substância. Com What o is saying? remédio, com o remédio Can dinamizado, you você repeat não again, Marcelo? pode dinamizar, não pode antidotar, não pode acontecer, né? De ao dar os dois remédios simultaneamente, o remédio na potência mais baixa antidotar o remédio mais dinamizado. Not at all, not at all, because like I told, I'm going to go Não, back não to the antidota de jeito nenhum. main channel. So the question is, will it Voltar ao antidote? canal Not at all. principal, então pergunta And se vai especially antidotar. in Não, such de jeito pathological nenhum. cases, it cannot Especialmente em casos because like I patológicos, explained, they assim, work in porque, different como eu fields. expliquei, eles So trabalham em in planos the diferentes de homeopathic ação. remedy are working in a very, very O remédio dynamic homeopático está plane, atuando lá while the num tissue salt is more campo like a dinâmico muito deficiency profundo, that enquanto o you're sal de supplementing. Schussler é uma Imagine deficiência que você if está patient takes dando um vitamin B suplemento. or Imagine que vitamin está B12 tomando uma supplement. vitamina D How ou is this? vitamina B12. This is like a homeopathic supplement, and É that's como why um it's suplemento homeopático totally mesmo. effective. Então, But por isso ele I mentioned this last é time. muito efetivo. Mas eu There falei are da última two vez, follow-ups in tissue salts. One, tem within 20 days, patient will tell you, I did dois very well. follow-ups. Então, em Another 21 patient dias, tell, I didn't feel well. If que the ele pode patient dizer do que está well, muito you bem ou continue diz que it não se till sentiu tão bem. Se o this paciente está deficiency muito is melhor, over. você If continua the até que a patient doesn't deficiência tenha says, melhorado I didn't feel completamente. Se o good, paciente that means there is no diz que deficiency. não está tão bem, quer That dizer que means não you don't tinha have uma to give it, you can deficiência stop it straight away. e So que você não remember precisa this dar point. e This pode is very parar. important. Então lembrem disso, e isso é muito importante. Maravilhoso. A Marisa falou que agora ela decidiu ir para Recife, venham para Recife, tenho certeza, vai ser o evento mais legal desse ano para todos vocês. O pessoal que foi para a Índia sabe do quanto é legal estar reunido aí com esse grupo. A Maria Carolina pergunta, antes de iniciar a homeopatia, estava há quanto tempo com a paralisia? Ou seja, entre a cirurgia e o início do tratamento homeopático, foi quanto tempo? More Sim. than a year. More Mais than de a um year. ano. Mais de um ano ele tinha, então, já de paralisia. Yeah, he had this Então não for tinha more perspectiva de melhorar espontaneamente. Talvez seja o que a Sim. Maria Carolina queria entender, more né? than 1 year. A melhora foi muito nítida no vídeo. O material ele está disponível aqui. São dois, né? O esquema, os mapas, né? Dos tais de Schussler e também a utilidade, as patologias com os respectivos sais. A gente também vai deixar esse material no site da TOSB, tá? tosb.com.br vai estar disponível lá para baixarem gratuitamente. É um presente do Dr. Gaurank. A Glória pergunta quanto tempo após o aparecimento do quadro. Tá, já foi um ano. A Bárbara não consegui comprar o livro do David Card aqui no Brasil. Indica outro livro de Chais e Schussler? Ele vai ter esse mapa também, né, Bárbara? Ele vai entregar esse mapa. Mas é claro que o livro seria bem interessante. Então, esses dois materiais vão estar disponíveis no site da TOSB também, né, para serem baixados. É sempre importante que eles estão mas
você tem que fazer a tua inscrição no site, né? Porque vai estar no teu painel. Vai estar no painel liberado para você. Então, se inscrever. Deixa eu colocar aqui para ele perguntar. Gaurang, a question here is Barbara is O commenting cara that está falando, né, she que could não not achou o livro. Eu get traduzi isso para ele, the mas acho que ele from David Card here in Brazil. não ouviu. Do Yes, that is you have any other book to recommend? well, that is the special thing that I'm trying to create a book on Schussler tissue repertory. Então, eu It mesmo will be estou a very tentando small criar book. um livro It aí. will be Vai ser um only livro launching pequeno, if né? Um you livro com um receive repertório, né? your E eu vou blessings. lançar em This will Recife, be com this will be my as bênçãos first de Schussler todos aí. tissue booklet. Vai It will ser be a meu booklet. It will be a primeiro. small book Vai ser with about 30 um cases, livro and pequenininho, assim, um well, I'm very excited folheto to aí. share this, and of course there will be E a eu huge estou discount animado for em poder people who visit compartilhar. our seminar, and it will Vai have ter the repertoire, desconto it will para have quem all the estiver no up-to-date seminário, one, vai it will ter have o a lot of repertório, cases, vai not ter just todo o of my material, vai ter of muitos my colleagues casos, also, and it ter will be a very casos dos small meus book. colegas It will not também. be Vai a ser um big livro book. pequenininho, não It vai will ser be um a grande very livro small assim. booklet that's very easy, and Vai that is ser my uma idea, coisa que é because pequeno, someone once simples, told me, if you want porque to alguém read me a book falou and uma it's vez not que se você available quer ler um online. livro que não está disponível, você escreve esse livro, então, já que não tem o livro, que é o que aconteceu aí. Muito bom. O Gustavo pergunta se a prescrição de organoterapia tipo nervo facial é comum na Índia. Estão me ouvindo? Gaurang, could you hear me? No, I couldn't hear you. Can you repeat? Mas Scott. if this kind of prescription, organotherapy, to this kind of disease like nerves problems, is it common in India? Well, neurological problems are common all over the world, Os problemas frankly, and neurológicos it's são much comuns no more mundo common in the todo, US and Europe. muito When I mais was comum nos Estados Unidos e na The question Europa. is if besides the Schussler and organotherapy, if it's common. Schussler tissue repertoire, Yeah. very common in India. We use it a lot. But you know Muito what is comum na Índia os sais de others? I Schussler. was very surprised. It is very popular in Eu fiquei. US also. E nos Estados Unidos eles usam também If you go on the bastante. internet and Eu vi. study, you'll see a Se for lot à of people internet in para the estudar, United você vai ver States muitas for pessoas nos children and Estados Unidos pediatric cases, and that's what para I will also crianças e casos show you in the pediátricos, por isso seminar que eu vou also. mostrar para Even vocês no children's seminário cases can também. benefit with Muitos Schussler casos de because of criança vão ser calcareous phos, beneficiados for dos sais de example. Schussler. In Calcário allopathic fosfórico, por many exemplo. dental books, they said that it's Muitos livros it's a de teeth salt, a dental salt that should be dentista, given to many children. So it is very alopáticos, então common. Very, very common. parece essas coisas é muito, muito comum. Yeah. Luis Stern is asking if you will show Agora a pergunta do Luiz se vai ter casos de câncer I will try to no find seminário. some. I will try to find some. Vou tentar But encontrar main alguns. focus would be on so many other Mas o nosso topics, foco Luis. You vai should ter come. outros assuntos. Yeah. Yeah. Marisa is also asking if A about Marisa está your perguntando experience with sobre a experiência dele com amyotrophic lateral sclerosis after esclerose lateral amiotrófica depois de Covid, vaccine, vacinação do because Covid. she got 3 cases Que ela viu after 3 the casos vaccine, to que depois da develop sclerosis. Think, of course, normally it has many remedies, but think about Em geral silica tem muitos also. remédios, Silica mas is a pense em very, very silícia. important remedy. Silícia é um remédio As importante well, I want to just very quickly show que you eu this, quero mostrar para how it is vocês. used now. Now, your question we can very nicely answer. If you just open paralysis, Então, se there você are abrir certain aqui, ó, remedies which paralisia, are important tem for remédios aqui the que são Schussler tissue salt importantes, remedies which are very important for sais de paralysis. Schussler que são One of the importantes para very important paralisia, one is 5-FOS, e which um is dos mais it's a importantes mixture são of os all 5 the sais de FOS, fósforo, que é uma mistura dos 5 calcareous sais phos, de fósforo. CandiFos, NADFOS, all Calcário together. This is one fosfórico, of the nátrico remedies which are fosfórico, very often used são in remédios que eu uso any com kind muita of frequência. neurological paralysis, E muito, and including for muito, Louis Stern, muitas you should know that paralisias this neurológicas. Então, 5-FOS and o CandiFos are Louis very important for Stern palliative conhece, care. sabe Patients que ele é post-chemo, importante em cuidados post-radiation, they paliativos should remember após this 5-FOS. quimioterapia, após radiação. Are tissue salts very easily available in Brazil also? Está perguntando se os remédios, os sais de Schussler são acessíveis no Brasil. Meu cara diz que sim, que a gente consegue. Speaking that use Schussler salt, years using. Tem um colega aí que já usa faz tempo, mas que em alguns lugares do Brasil we can find
is 9x, de, x9 or 10. tem Normally generalizações you de use D9, What you D10. can more do than is, this. yes, more what we can do is that in the seminar, maybe there can be a No stall who's seminário talvez possa allowing to ter sell the Schussler tissue salt, good quality, and alguma. it can be in a very Dá, nice dá para montar ali kind uma of banquinha kind e of a levar o discount for site all de our Schussler, friends who né? E join, pode ter so that we are not um just teaching desconto and aí para a turma, sharing the então não estamos experience, but só even if someone wants to buy, they ensinando e can compartilhando a bulk experiência. Se alguém order quiser these things comprar, pode very, pedir very ali fine. We do this no in India momento. very often, actually. Nós fazemos isso na Índia Yes, com good idea. frequência. Good idea. Então, hold on. Em português. Então é o seguinte, pessoal, tem algumas farmácias que entregam, né? A gente lembra da Nilo Cairo aqui em Curitiba, da HN Cristiano em São Paulo, a Átomo no Rio de Janeiro, que tem os sais de Schussler nas potências da 3D e daí para frente, né? What I will also Acho- do is that in the lecture, in the seminar, I will keep specially about 4 to 4.5 hours specially and talk more about Schussler tissue salt and share more cases where we are using this together also and separately Ele está also, dizendo and que vai general separar cases pelo menos also umas where 4 horas, very então, no interesting seminário para situations. falar So I mais dos think sais de it will Schussler, be já very que fascinating for our parece friends ser um because tema de remedies like muito interesse calcium para todos tissue mesmo. Então, salt, calimune, remédios como calcária calcium, these are fosfórica, cálio fascinating muriático, cálio remedies. You cannot sulfúrico, são imagine to todos practice remédios in these cases fascinantes. Você não without imagina using Schussler tissue salt. Yes. o praticar depois sem usar os sais de O Schussler. hip osteoarthritis, which Yes. salt can be useful? So it's a good question. So you can see here, Uma boa pergunta you para o know, if you quadril, can né? just Perguntaram. open Se você arthritis abrir o or repertório, lá tem let me see if I artrite ou can see that in my reumatismo. repertory that I've Deixa created, eu or ver let se me ele add them escreveu. also. Senão ele vai adicionar. Yeah, Não you can pôs see these ainda, are então vai rooted ter que. joints. Tem Yes. articulações. So these are important tissue salts for Então, any esses kind são of joints, but sais especially de for teciduais osteoarthritis, importantes, it will have to be especialmente calcaria para fluoride, osteoartrite. calcaria fos. But Você tem que if pensar the em swelling calcária is too flórica e much, calcária we fosfórica. can Mas se also tiver use muito calisulfate. inchaço, também dá para usar cálio sulfúrico. Sim. And dementia? I'm going to open it for you. Let's see. If Certo, it's pergunta para correct. demência. Vamos ver se tem demência ali. Yeah. Dullness or dementia. Generally in dementia, the most Realmente, important kind of demência está ali, acho que é o Schussler neurology tissue salt is symptoms, magnesium talvez. phos and caliphos. Magnésio Both of them. fosfórico, cálio fosfórico, ambos. Sim. Yes. So, então, pessoal, vocês veem o quanto é útil, né? A gente quer novamente reforçar. Eu vou compartilhar aqui rapidamente a tela, porque hoje o objetivo nosso era falar brevemente, né? Vai ter mais um caso ainda que o Dr. Gorang vai mostrar, mas nós queremos convidá-los novamente, compartilhar aqui a tela, para o seminário, pedindo aqui, foi pedido para a gente falar um pouquinho mais sobre o seminário. Então, 17, 18 e 19 de outubro, aqui. Terceiro Seminário Internacional de Homeopatia com o Dr. Gaurang Gaikwad. Né? Então aí vai ser em Recife, Hotel Marante, na beira-mar, pé na areia. A gente tem uma promoção também, né, especial para o pessoal lá. E falando em promoção, o primeiro lote já venceu. Era até dia 20 de julho, o primeiro lote de R$ 1.900. A gente, para o pessoal que está aqui e fizer a inscrição hoje, tanto para o presencial quanto para o híbrido, a gente vai, hoje já seria 2.100 até o dia 21, até o dia 20 do 9, 20 de setembro. A gente vai para hoje, quem se inscreveu hoje ou amanhã e esteve presente nessa live, R$ 1.900 o valor promocional, tá? Valor promocional. Então, voltamos para o valor do primeiro lote como promoção para aqueles que se inscreverem. Para o pessoal que for presencial, vai ter brindezinho, né? A gente está preparando surpresas, claro que é justo, né? Além do pessoal né, se reunir e ter as prioridades também nas perguntas, etc. As vagas, metade das vagas já foram preenchidas. Então, apure, apresse, porque vai ser fantástico mesmo esse seminário. E cada vez é mais difícil preparar seminários presenciais, né? Então, a gente, esse ano, por exemplo, a gente tinha muito hábito de fazer 2, 3 seminários presenciais por ano.
Então, a gente tem trazer o Dr. Gaurang é o evento mais especial desse ano e aqui no Brasil, então deixa de participar, vai ser realmente especial. E lá ele vai falar mais sobre Sais e Schussler e os casos, não só se o caso é desse doença, daquela doença, mas sim o quanto a homeopatia bem prescrita em qualquer que seja a doença, especialmente nas doenças tidas por incuráveis, doenças graves, o quanto a homeopatia é útil, o quanto ela realmente, o Gaudengue tem essa capacidade de mostrar casos que são sempre casos novos, casos difíceis, com a análise mais profunda e apresentando uma visão dos remédios, que é uma visão da homeopatia clássica, ao mesmo tempo juntando e unindo com os conhecimentos dos novos autores, como isso que a gente viu, né, nesse último caso. Yes, Ganak. Let's go again. Yes, sure. One more case. One more, sure, with Vamos pleasure. lá, mais um I'm caso. going to go back. Com prazer. Let me open the. Okay, because we spoke about an adult case, we'll go to the child case because I'm sure that so many, I know Carlos himself treats so many Ver children's casos cases also. em So criança. it's always interesting to show some children's Enquanto o cases. Togadangue procura isso, eu quero aqui então, primeiro, para se inscrever, fala com a Ana, tá aqui o telefone, 41 991770501, também pelo site tosbe.com.br, lá tem tudo isso que vocês podem querer sobre esses materiais gratuitos, está tudo lá. Em Curitiba, farmácia Nilo Cairo, né? Daí foi perguntar só para médicos, dentistas e veterinários? Sim. Os cursos, em casos clínicos, de acordo com a MHB, a Associação Médica Homeopática Brasileira, são só para médicos, dentistas e veterinários. A Dina pergunta: usa sais sempre separadamente, priorizando individualidade ou também complexos? Então, essa é mais uma pergunta só para o Dr. Gaudengue para o próximo caso. Marcelo, se puder traduzir, ou, não sei se ele está conseguindo te ouvir também, então acho que é melhor eu mesmo traduzir. Gaudengue, do you use Schussler salt Ele não ligou lá one by o one or in inglês. Então, complexes? You use ele pergunta single se usa os remedies sais or de in Schussler So it depends on the case. Very sozinhos often ou I use juntos, only né? one. Então, Majorly, in com 90% of frequência eu cases, I uso only use um one. só, But in some cases, you might have to use mas em two. alguns Generally, I casos use talvez você tenha maximum of que two usar dois. together, Geralmente can eu be uso no used máximo together. dois. But I Eles generally podem ser do it in usados such a way juntos. that I will give a homeopathic remedy, Geralmente eu wait for a faço few do days, jeito and que eu then dou give the tissue homeopatia, salt. espero por I uns very dias, rarely daí use dou o sal together. de It's generally a gap and then separately tecidual. only tissue salt. In this way, the remedies can work at their time at a Assim, different os level. remédios funcionam Like you will see in em the next níveis case that I show diferentes, you. como vocês vão ver no próximo caso que eu vou mostrar. Isso. E aí foi pedido, a gente está compartilhando ali no chat o link de inscrição, tanto para o híbrido quanto para o presencial. E é isso, ele vai para o próximo caso. Yeah, Leonard. We can go. Okay. So this is very interesting case. This is a case of a child of who came to see us at a very young age with cerebral palsy. And of course, the pediatrician and everyone said that nothing can be done in Esse such é a o caso de uma criança que veio pequenininha, né, com paralisia cerebral, e disseram, não tem o que fazer nesse tipo de situação. Os pais vieram, você pode ver a criança aqui, você pode ver a ressonância mostrando que tem um afilamento do corpo caloso, suspeitando de alguma anomalia da matéria branca. E quando ela veio pela primeira vez, os pais diziam que o único sintoma é que tinha um estrabismo convergente do lado esquerdo, com muito atraso do desenvolvimento, fraqueza, não conseguia entender nada e convulsões o tempo todo, uma epilepsia praticamente constante, muito inquieta, então tinha esses espasmos constantes, e isso ela tinha desde 2 meses de idade. E agora a criança tem um aninho. Eu tentei procurar as peculiaridades do caso e viu que os olhos viravam para cima durante a convulsão. Então, nós estamos falando do sais de Schuster, mas a coisa mais importante é a homeopatia clássica. Não esqueça o repertório, não esqueça a tua matéria médica.
Não esqueça a ideia dos reinos, dos miasmas e o seu organon. Então, quando nós compreendemos que os olhos reviravam para cima quando eu tinha convulsão, e durante a convulsão tinha uma transpiração fria, estão percebendo como nós estamos vendo as peculiaridades do caso? É assim que você tem que ver. Tá virado para cima, o que mais acontece? Tem a transpiração fria, o que mais acontece? Tem esse espasmo súbito, o que mais? Então é assim que a gente vai encontrando as peculiaridades. E não havia outro sintoma. Depois de estudar o caso todo, eu tive que prescrever um remédio que combinaria com as peculiaridades. Vamos ver aqui algumas sugestões. Alguém tem uma sugestão? Então, tentei estudar o que é chamado a coisa original e não modificada, assim, a imagem original. Então, olhos virados pela convulsão e transpiração fria durante a convulsão. Tem poucos remédios, cupro, cânfora e estricnino. E daí, olhando o caso todo, além disso, o estrabismo e outros sintomas, inclusive o atraso do desenvolvimento, você pode ver que cuprum aparece muito fortemente. É isso que eu dei. Dei cuprum metálico, vocês podem ver aqui, baseado nos sintomas locais. Eu dei 30 duas vezes ao dia por 2 dias. E é claro, com cuprum metálico, os sintomas foram melhorando gradativamente, mas alguns sintomas ficavam aparecendo. O traço do desenvolvimento não estava melhorando e, por isso, eu acrescentei para a criança calcária fosfórica 6x, D6. Se você me perguntar um sal tecidual que você tem que lembrar para uma criança, depois do remédio mais indicado. Então, você deu o cuprum, que era o remédio indicado, o remédio está ajudando, mas ainda assim não está melhorando o quanto você gostava, você aumenta a potência, você deu LM, tentou fazer ao invés de dar placebo, o que você pode dar? Seria calcária fosfórica. Por isso que eu dei na 6x, como um sol de Schussler, uma vez ao dia por 3 semanas. E é claro, num momento diferente, ele precisou de outros remédios, mas essa sal tecidual e calcária fosfórica ajudou muito. Nós continuamos com o tratamento homeopático. Você pode ver aqui que ele já faz mais de 2 anos que tomou, e veja aqui como calcária fosfórica, junto, é claro, com os outros remédios indicados. Ela vem para nós, ó. É muito inquieta. O pai estava queixando até da inquietude agora. E agora, mais recentemente, como é que está a criança? Ele está perguntando para o pai. Então, agora ela entende as coisas que se falam. Compreensão, desenvolvimento. Os pediatras estão surpresos que com a paralisia cerebral a criança não devia se desenvolver bem. E teve uma grande mudança, não teve mais convulsões. Não precisou de antiepilépticos, só com homeopatia. Essa criança está usando só homeopatia. Então, provavelmente em algum momento, deu uma dose de Bacilinum depois de 1 ano ou algo assim. Mas fora isso, o calcária fosfórica foi indo bem e ela está indo muito bem. Vamos ver um pouquinho mais sobre sais teciduais aí. É um dos maiores sais de Schussler e calcária fosfórica, sempre uma criança que tem um atraso de desenvolvimento, os dentes não estão desenvolvendo, o corpo não está se desenvolvendo. É como um booster para o sistema imune. A calcária fosfórica é essencial, como vocês sabem, para crescimento e nutrição do corpo. É encontrado no plasma, nos corpúsculos sanguíneos, na saliva, no líquido gástrico, dentes e por todo lugar. Então, estou dando aqui um pequeno mapa para vocês se lembrem para sempre. Então, a calcária fosfórica dá solidez aos ossos, é importante para o crescimento apropriado e nutrição do corpo, e oferece a base inicial para novos tecidos. Então, a maior parte das crianças, 50% das crianças que eu trato mesmo
com autismo ou TDAH, transtorno atraso do desenvolvimento, o primeiro sal de Schussler que eu uso com remédio indicado é com frequência calcária fosfórica, which area it is mainly working on? que a área principalmente ele está atuando All over the body, for bones, for no joints, corpo for todo, para connective tissues, ossos, for para as tissues, articulações, for para blood tecido plasma, even conectivo, para anemia, even o plasma sanguíneo, oncologically mesmo em patients, even anemia, brain mesmo em tumors, this casos is a very important oncológicos, remedy. tumor Aggravated by cerebral, ele é um cold remédio damp, importante, aggravated by agravado metals, pelo very chilly, frio, pela very umidade, common for dentition related issues and so para on. problemas relacionados à dentição. We have able to draw this, especially E Dr. nós Jaya vimos has aqui, ó, shared desenhamos this aqui, a map. doutora Have a look at this Jaya map. I ajudou com want esse you to mapa, ó. remember this Veja aqui o map. que tem nesse mapa, eu quero Okay, que você se the lembre dele, calcarea phos. Let's have a look. calcária fosfórica. Very important for precocious sexuality. Children É who are importante para a very, sexualidade very precoce, sexual from crianças que very são young age. I muito use this a sexuais lot. There desde is muito pain around the nova, sutures, around tem fontanelles. dor There is aqui a delay in dentition with nas caries suturas or ou nas teeth. fontanelas, Okay, tem teeth atraso are de very dentição e translucent. cáries dentárias. There are white Os dentes podem spots on ser the cheek and translucentes, nails. transparentes e There is a tem pontos stretched brancos nos dentes e nas cheekbone. unhas. The cheekbone Tem is aqui, stretched. I ó, want to show you here. esticado The aqui, ó, cheekbones are stretched like this. na This is bochecha, o calcarea osso phos. da The bochecha cheekbone aqui, o is stretched. malar, This is very typical. é muito típico. Delayed healing of fracture. Atraso na See, consolidação de calcarea phos is fraturas, more lean and emaciated compared to é calcarea mais phos. magro, emagrecido comparado com Sweat calcária in the head sulfúrica. at night. Headache Sua na also cabeça à in children. noite, dor de Otitis cabeça para media. crianças que vão para a escola, Anemia of otite young média, girls. Colic anemia em after eating, very meninas important. jovens, If a cólica logo small depois de babies comer. and infant is Muito giving importante, se colic, the bebês estão first tendo tissue muita salt is cólica, o calcarea primeiro phos. sal tecido There is é a lot calcária of desire fosfórica. for Tem processed muito meat desejo like para carne processada, sabe? sausages and all the food that you guys like in Salsichas, Brazil. This is linguiças, todas typical essas coisas que craving vocês for gostam no calcarea Brasil phos. aí é desejo típico de calcária fosfórica. I'm going to show you some very important signs of calcarea phos. Let's Alguns have a look. casos, sinais I importantes, ó. want you to see this. This nails. When you see this Então nail, essas the white unhas, ó, spots com on the essas body, marcas brancas, calcarea phos in children. pense em calcária fosfórica em crianças. This O kind of dente white também, ó, marks on the teeth, com essas I want marcas brancas também. calcarea phos. Lips are very small in children of Os calcarea phos. lábios são pequenos. The cheek is stretched. You can see this cheek. E aqui, ó, esse aqui é o malar que So é this is a little bit estendido, about calcarea esticado. phos. Well, I Então, use esse é um this a pouco de lot. calcária I mean, fosfórica. I Eu uso cannot muito. imagine Não consigo imaginar not using calcarea phos. não usar calcária in children's fosfórica na cases, minha and I prática. very often use it, or very often Em what I do, I crianças, want to show you. Now com frequência que eu faço, two eu times a depulo day por for 2 weeks. 30, I duas wait vezes for ao 2 dia por weeks 2 dias, espero or por 3 2 weeks. semanas Okay, ou 3 wait for semanas. 3 weeks, and Espera then por I umas will 3 semanas evaluate if needed, e daí and eu then I olho, will se start the tissue necessário. salt, in this case calcarea phos, let's say 6x, Nesse caso aí, 4 então, tablets, calcária fosfórica 2 or 3 times a day. D6, I will give it for, 2 ou usually 3 I vezes give ao it for dia. about 15 to 20 days. Geralmente eu dou para And 15, then I 20 will dias. evaluate. Very often the patient's mother or family will say there is a Com remarkable frequência, change which needs to be mãe, repeated. família, And if it alguém stops diz helping from que 6x, deve I may go to repetir, se 12x. eu These are para de the tissue funcionar, salts às I vezes use, eu saio 6x dos and D6 12x. para 12, Well, it's D12. remarkable Então, tissue salt. entre D6 e D12. And probably the most important tissue salt that you will learn for children. Talvez um dos mais Just importantes que você before vai I go to aprender the em next criança. tissue salt, any questions Então, antes or de ir para o próximo salto anything tecidual, alguma that you want to ask me about algo aqui que calcarea vocês phos, querem me perguntar sobre calcária tissue salt? fosfórica? I'm going to show you. Yes, if I- yes. Yes, we had some questions about. Temos sim algumas Sure. perguntas. So one question is, could salt help prevent surgery from herniated disc in cervical calcification? Yes, calcarea É phos prevenir is the main calcificação. tissue salt in such cases. Então, esse é dos principais. Is a huge Calcária tissue salt. I may fluórica use é it dos along with the principais. indicated remedy. Let's say Talvez eu the use ele remedy, let's junto say do remédio thuja. mais Okay, indicado, sabe? just Então, for veja, example, you're giving thuja. And thuja is por helping, exemplo, but você it is está not usando tuia. reversing the pathology. You can add Está ajudando, calcarea mas não está fluor, let's say revertendo. Daí você pode 6x pôr calcária daily. fluórica junto da Then you're tuia. not giving thuja Um all the time. 6x diário, So alguma it's coisa going to assim. support and help in the healing. Então, ela vai apoiar a cura e ajudar com essa cura. This question Mais was alguma from pergunta? Luciane. Another question from Fatima. Então, outra What pergunta is da Fátima. What is your experience with Qual que é a severe tua experiência varicose com vein pathology with veias surgical varicosas indication? severas, com indicações cirúrgicas? Varicose veins, no, has Veias varicosas, tremendous sim. scope in Tem homeopathic remedy. muito I want to show you.
e o uso The da main homeopatia aí. main remedy for Eu posso any mostrar type para of vocês o vein principal disease remédio is para called isso. varicose veins. Very Se good você vê esse calcareous tipo de fluor. veia Very important is calcareous varicosa, fluor. é de calcária Very flórica. tissue Muito salt. importante Of course, calcária we have talked flórica the nesse tipo indicated de remedy, tecido, goes without saying. Has so many remedies dando, in é claro, o calcareous remédio bem in indicado varicose veins, junto, né? Vai but com the tissue salt that tantos I often remédios, use for mas o all tecido que this eu is uso com mais very often frequência is calcarea fluor. é Now, calcária if it is fluórica. calcarea fluor, I often use 12x. I'm going to write it Geralmente eu here. uso na Let's see. 12x. Vou dizer aqui para vocês. Deixa eu I often mostrar. use calcarea Com fluor frequência eu 12x. uso It's a calcária very good flórica choice 12, for D12, né? very, very bad 12x ou varicose D12, veins. para problemas de veias varicosas muito Of course, you graves. want to give it along with the indicated remedy, Você okay? quer dar It could junto com o often be remédio bem calcarea indicado, fluor itself, or it que could be pode ser que anything seja else, you calcária know. It could be flórica a snake também, sabe? remedy. Pode ser outra It could coisa, be pode ser um any remédio remedy, you know. Yes. de cobra ou qualquer outro How many remédio de caso como drops esse. or pills you use normally? I will write Quantas here. gotas ou quantos glóbulos ele usa cada vez. Question is how many pills we use in India. We use more tablets. We don't use A gente liquid. usa In mais the US, people em glóbulo use ao invés de líquido. Nos Estados liquid Unidos, also. eles Okay, usam so we líquido use também. 4 tablets. Let's Nós say 2 usamos times a day. 4 glóbulos ou 4 So this is a tabletes very, 2 vezes very ao dia common por basic 21 dias. prescription that Essa é uma we use. prescrição muito comum que nós temos. And Yes. I want to also say that there are some pharmacies where liquid E is também tem available, but algumas I don't farmácias have onde an tem experience líquido, with that, mas eu so não I tenho uma I grande cannot share experiência something com that I isso. haven't experienced. Eu não Also, posso the compartilhar com olden vocês uma way of coisa que eu não using it was also experimentei, as tablets. maneiras So let's go antigas by the de classical usar way em of using tabletes. it. Então vamos aqui o jeito clássico de usar. Another question, Sure. how often did you use cuprum? Com que frequência foi We usado o use it cuprum é outra questão. every month for the first 2 to 3 months, and then we put it Todo on mês calcarea por 2, for 3 6. meses, depois We veio com a cara continued it, fosfórica, and maybe after a year, I might have C6. given Bacillina Depois de once um ano eu dei for 2 Bacillina uma única dose, number provavelmente tablets foi na that was 200 followed. ml. Yeah, E acho que foi isso. this is another question from Leila. Why did you Essa é use outra pergunta da Bacillina? Leila. Por que So que there were foi indications indicado of Bacillina? Bacillina. She was very Ela tinha as tubercular. By the indicações de way, what Bacillina, very ela interesting era also muito that tuberculínica. calcarea falls is also belonging to Então, tuberculomiasis. calcária fosfórica This também child está no had a miasma lot of symptoms tuberculínico. of E essa Bacillina. criança tinha You know, muitos we found that sintomas de there was Bacillina. tubercular family history Nós vimos probably, que tinha uma very, história very de restless, lot of craving for meat, tuberculose na família, muita lot of white inquietação, muito eyes, desejo de carne, many, many symptoms were there. All as symptoms unhas like com os pontos coryza brancos, and todos all os would sintomas aggravate in the coriza e morning. These are all symptoms. agravava pela manhã, todos We did a sintomas very nice importantes de Bacillina. Yes. You alternate cuprum No, and I just Bacillina. gave 201 dose and Eu then dei 200 uma dose única and só. continued E esperei por calcarea 2 semanas e 12x depois upwards continuamos com a once calcária a day fosfórica. So Uma vez ao Bacillina dia. like miasmatic remedy, right? Yeah, more like an intercurrent miasmatic remedy. Sim, Okay. como In um these kind of intercorrente developmental miasmático. delay children, you may have to use Essas crianças com transtorno de miasmatic doses desenvolvimento, at às vezes some você point, precisa but usar 5 algum years nosório maybe. miasmático em algum momento, então em 5 anos vai acontecer. Leila told she had amazing results with calcarea phos in I'm patients telling with you, I want rare to promise you, Carlos, if our Eu friends não vou use prometer, tissue se salt in any vocês of them have usarem already o sais used it, I'm sure about it. de, They will have so de much of Schussler, e additional muitos devem success estar along usando, with vocês vão ter homeopathic tanto remedies that of sucesso course you are adicional junto teaching, com o Dr. remédio Sankar is homeopático, que é teaching, claro, everyone is teaching brilliant lessons todo over mundo está here. And ensinando, this você, o Dr. additional thing, it Sankara, is mas going se to você put you to another acrescentar level, and I isso, feel we should use it. vai te levar a um outro nível, e acho que a gente Yeah, deve usá-los. very useful. Yes. We are very excited to have your book because Yes. Nós I estamos know animados de ter o seu livro, how porque eu sei you used to write your como book. It's very você practical, it's escreve very seus livros. objective. Yeah. It will be very Muito good. clínico, muito Very excited objetivo. that and this map also that we have created Maps is quite is Esse very mapa useful. que nós criamos aqui I want também, to just show this maps. I'm just trying to see if I can find estou it here. tentando ver aqui se eu But even encontro o Chris mapa and que eu quero Katarina mostrar and para Dr. vocês. Jaya have been working on. Where are they? Cris, a Where is Catarina, a this? Jaya trabalharam aqui. Of Peraí, course, eu this vou is the repertoire, encontrar. but I'm trying to see the maps. Aqui está o repertório, quero ver os mapas. But anyways, let's go ahead. Any other question? Mais alguma pergunta? Natasha is asking. She would like a little more about mental Natasha disease with Schussler salt.
quer ver mais Now doenças that's a mentais com little sal de bit Schussler. more kind of sensitive here. Very rarely would you Esse use aqui é uma coisa, sabe? Raramente você vai tissue salt usar in mental disorders. sais de Very Schussler rarely. em problemas Although, mentais. as you will Raramente. share, you will very soon see Ainda que vocês vão natriuretic, ver silica, natromuriático, caliphos, phosphorus silícia, have a role to play califosfórico, when the tem um deficiency of it papel can be very, quando a very important deficiência dele in many, pode many ser muito importante. psychiatric cases also. Em muitos So casos definitely, psiquiátricos, com certeza. I'm going to just open the document here. Yeah, downloads. While you are looking for, I'm trying to look also, for the map that these people created. yeah. Where did it go, anyways? This happens with me often. We are opening a lot of different windows and Yeah, what's this is my what symptom, no? what. You know already. I have it. Osteoporosis in menopause. Again, calcarea It's flu and Lila, Osteoporose calcarea e flu. menopausa, Very, very perguntaram, né? important. Então, Very, calcária very, very fosfórica vai ser muito importante nesse tipo de I'm going to show you very situação. quickly because many people are asking about Como algumas calcarea pessoas estão fluor, perguntando which sobre is so calcária important. fluórica I'm e going é to um just very remédio tão quickly show you importante, this map. Of course, this is in eu vou mostrar para Portuguese. vocês este mapa aqui, All ó, of que our já está em friends have created português, para que todo mundo consiga. Não Chris está em and português Ranjan ainda and esse. Jaya, they have created Ah, já foi calcarea traduzido fluor para português, mas não é esse que ele está mostrando, acho. So you can see here calcarea fluor. So you can see in these cases of calcarea fluor, it's very important calcarea fluor for Nos old casos de people calcária with fluórica, é cataract, importante em presence of the pessoas eyes, idosas, shifting catarata, com paraxystemia, degeneração dos face, olhos, cracks in the hands. Very, very rachaduras nas bad cases of mãos, psoriasis, we often supplement with casos de psoríase, calcarea a gente fluor. suplementa com calcária Swelling and flórica, tumors, anything that is hard, inchaço goiter, e tumor, tudo que tumors, é muito duro, cardiac sabe? pathology, hypertension, Bócio, uterine dysplasia tumores, in women, uterine hipertensão, fibroids, even hemorrhoids. fibroide, Hemorrhoids which are bleeding with miomas protrusion, e you can give hemorroidas them até que here, estão but calcarea sangrando fluor muito will com protrusão, supplement. mas você pode dar qualquer um, Aneurysms, mas calcária flórica vai nose, suplementar. arthritis, exostosis, well, Aneurismas, calcarea fluor is exostoses, artrites. really, really fascinating, E a calcária fascinating and flórica é um important remédio tissue realmente salt. incrível, And not just that, but fascinante. even in children, this is E calcarea não é fluor só isso, only. mesmo em I had a crianças. case in Aqui nós Russia. temos a criança de It was calcária flórica. cephalohematoma. Eu It was tinha a hematoma in the na child Rússia that did um very well. caso de Calcarea fluor cefalohematoma e foi muito in bem em calcária hair flórica. fall, tumors of the jaw, Queda de wrinkles, cabelo, enamel is rough and os thin, dentes many muito fistula, many ulcers, lower cartilage, mosaic, frouxos, problema da, cystic tumors. This is da the calcarea fluor superfície do map. So these kind of dente, maps we have tumores created encistados, for the rachaduras. entire Então, esses 12 mapas que salts nós that you will trouxemos see para todos in os this. 12 tais, e I vocês think verão all in que all, it's going to be very eu fascinating for our acredito que vai friends. I'm ser really, really fascinante para excited os and want amigos. to Eu estou invite realmente animado every e one quero of them convidar in this very cada um de modern vocês understanding of so many different essa topics in women's compreensão health, Schussler tissues, moderna de children, joints, problemas de and saúde so many feminina, possibilities. crianças, Excited to learn from you articulações, and e eu everyone quero else also. aprender com vocês também. Eu fico muito animado com isso, com a maneira com que o Golding trata, porque ele pega grandes autores, como é o caso de Schussler, com Beric, e vai desenvolvendo eles, vai crescendo, vai tornando esses autores algo tão rico, tão vivo na nossa prática. Eu fico realmente muito feliz da maneira didática e da maneira prática com que o Golding aborda. E a gente volta a dizer, é uma grande oportunidade. A gente não sabe quando que a gente, por quanto tempo a gente vai conseguir continuar trazendo, que vai ficando cada vez mais difícil financeiramente, por causa dos cursos online, as pessoas não vão mais no presencial. Então, é uma grande oportunidade ter Gaurang com a gente, porque a prioridade é lógico que é para aqueles que estão presencialmente, né? Aqueles que vêm presencialmente vão ter. Mas, claro, se você não pode ir a Recife, façam o seminário online. Mas quem puder estar, especialmente quem mora no Nordeste, é uma grande oportunidade de ver esse mestre da homeopatia explicando e mostrando seus livros, mostrando seus mapas, autografando seus livros. São 9 livros, então é uma grande oportunidade. Eu vou fazer outras perguntas. Okay, another question from Sure. Outra pergunta Luiz Stern. vem do Stern, do Luiz. If the constitutional remedy is Se o remédio constitucional, fit, if you fit the constitutional remedy for that disease or que clinical você case, encontra daquela doença, do you use even você ainda assim usa? salt
Ah, tá. Well, if it's Então, a se very o simple sal de case, Schussler e o if it's remédio, needed, I will né, not são o use it. mesmo, então, não, se um caso mais If it's simples, not não vou helping usar. and Só se não está in any case ajudando which is mesmo, very, o very remédio de complex and I fundo. know Num it will caso que require seja muito I will complexo, eu use it. sei que vai But I use it precisar. a lot in children's Aí eu cases. uso, mas eu Most uso cases, muito em casos de 50% of cases criança, in e eu children diria will require 50% dos Schussler casos tissue de salt at some criança point. vão precisar de um sal de Really, really Schussler em needed. algum momento, e vai ajudar muito. Tem uma outra pergunta do Eduardo sobre artrose de quadril, se é bom calcária fósforo. Ele já falou calcária fluórica, né, para essa condição, que é Então, tá aí a um remédio mais pergunta. adaptado. Eu estou usando português, desculpa aqui, Marcelo. O Lázaro. Ok, hold on. Yeah. Lázaro pergunta sobre o repertório de 5 páginas que foi mostrado, se vai ser enviado, já está disponível, tanto aqui quanto no site da TOSB, tá? Tanto esse repertório de 5 páginas, com os sais de Schussler e as doenças, quanto os mapas. Agora, essa pergunta também da mistura de Yes. complexos, ele já respondeu essa pergunta também, de usar 2 ou 3 sais, ele falou que não, que normalmente ele usa um de cada vez, mas que em situações mais extraordinárias isso pode ser usado. Yes, Luis Stern is also asking about your experience with oferinon in calcária fósforo to O Luiz Stern menopause. está perguntando de oforina e calcária fosfórica Que para menopausa. insônia, etc. Uforinum and osteoarthritis Oforino disorder. These two remedies e we use a nosódio lot de in osteoartrite arthritis nós cases, usamos especially muito em artrites osteoarthritis em in men. mulheres, And very often they can be supplemented by e eles podem calcareous ser cells or suplementados por calcareous fluor. calcária As you know, there are fosfórica ou different calcária remedies. fluórica, Calcareous sabe? Eles fluor são remédios removes diferentes. swelling, Calcária fluórica tem mais because of their atoms, inchaço there are more e phosphorus padrões atoms. In calcareous tuberculínicos. fluor, it's more Em syphilitic, calcária so it causes fluórica very é mais hot, more sifilítico, sabe? Muito destruction, more quente, mais degeneration in destruição, mais calcareous fluor. Both degeneração. of them have equal Lembra mais place calcária in use fluórica, a ambos lot. têm And lugares e especially, nós usamos os dois muito. Carlos, the main idea here is that E sabe, again, uma I'm ideia just going to importante add aqui, this, de that novo, eu só vou it is not acrescentar para in vocês all the que cases, não é em but todo, in para many todos os casos, complicated cases. Imagine cases where mas you are muitos casos treating the complicados. Imagine indicated que você está remedy is not tratando, helping. o You remédio could add bem these escolhido não está Schussler ajudando, salts você pode to your prescription adicionar os sais de as Schussler à well, sua and that is prescrição. quite effective. But you have to follow up E within a eles month podem and ajudar see the muito, mas você tem que seguir um result is mês very depois important. e ver o resultado. Isso é muito Yeah. importante. Gina is asking about severe and difficult refractory Tina está cases perguntando sobre of casos itching refratários difíceis de in itching, prurido, if you use any salt. se você usa algum sal para Okay, problema de so prurido you mean itching in the genitals, she said? nos genitais, Skin especificamente. itching and Skin like itching, skin eczema, itching. itching. Skin itching is very, very broad. Of course, it's very, Isso é very broad um for me to problema answer. amplo, I'm going to claro, try vai to ser show you difícil this from the abordar tudo, mas vou repertory that tentar we have mostrar isso created, just for através you do to know repertório how you can use que it. nós criamos para que você We are saiba also como usar seeing esse how this repertório can be também. in future added in No futuro, isso our aqui pode ser kind of adicionado ao Synergy and other nosso softwares. We are trying to do that Synergy ou also. outros But softwares, let's nós see. vamos tentar fazer I isso can também. open the once again my biochemical Tentando version. abrir So here we ali. go. I'm going to try to show it to you here. I hope you can see this. So, for example, I'm just taking this as an Por example, exemplo, okay? So you vendo can esse see aqui here como um exemplo eruptions. só. I hope you can see this, Erupções. okay? So Espero you que can see esteja here claro aqui para eruptions vocês. which are allergic Erupções que urticaria são ricin alérgicas e and these urticária, tissue salts ferro are fosfórico e natro ceramide. muriático. In herpes zoster, it Em is more zoster, kalisulf and natriumur. mais In cálcio sulfúrico e psoriasis, natro the same muriático. thing. Em psoríase, I'm com going to show you how. o Psoriasis for prurido, itching very often is calcarea fluor or calcária calcareous flórica, cell calcária remedies. sulfúrica e These cálio are very sulfúrico. simple remedies and you all can use it. São remédios muito simples e que todo Homeopathy mundo need to pode make it usar. easy for the next A generation. homeopatia tem que ser So tornada these are mais very simples para a important próxima geração, kind e of por isso esses são additions that we remédios, should have. adições importantes que nós temos que fazer. For sinusitis, Sinusitis. Let's see what we have written for Sinusite, sinusitis. vamos ver o que que nós escrevemos You can aqui see para here very nice. sinusite já para vocês. Sinus, Podem ver aqui, you ó. can see here. Sinus Então and tá aqui, ó, seios sinusitis. da face, So a lot of remedies. So calimure when it's white in color, muitos remédios, cálio calisulf when it's muriático, yellow in quando é color. branco, If it is cálio transparent, sulfúrico se for amarelo, natriumur. se for If it transparente, has a natro rainy color, muriático, aggravation natrium sulf. se agrava Again for com tempo sinusitis. úmido, natro sulfúrico, então são os pessoal, principais para sinusite. essas perguntas sobre doenças e sais vão estar todas, tem várias outras dessas perguntas que estão nesse repertório simples que ele colocou. Então, eu não vou replicar todas as perguntas sobre patologias relacionadas a sais,
porque a gente já está chegando meio ao fim e eu quero que ele dê um recado, até 10h30, né? Essa aula grátis sobre Sais e Schussler. Quem sabe a gente possa fazer no futuro outra dessas, mas agora a gente vai era até 10h30 o combinado. Mas eu vou fazer algumas perguntas que não são que incluem doenças que são interessantes, né? Porque, claro que os sais e Schussler eles são complementares. E aí, então, por isso eles estão indicados para certas patologias. Mas claro que o remédio constitucional é o mais importante, né? Então, tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta bem interessante. A Cláudia fez, o Marcelo pode estar dizendo, como ele estuda a homeopatia? É uma pergunta bem ampla, mas eu tenho certeza que ele vai gostar de responder essa pergunta. Do you have the question, Gabriel? No, It's the voice got Claudia is asking for you. How do you study homeopathy? oh, how to Carlos, only It's you a can answer. very broad. Yeah. Yeah. One life is not enough, Claudia. It's like Uma vida não é suficiente, jump in Cláudia. water and Você gradually pula just na learn água e vai from everyone. aprendendo May gradativamente e I tell aprendendo your de secret? May I todos. tell? Yeah, you can. Carlos Yeah, disse: yeah. Posso Sure. contar o segredo? Gaurang is an alien. Is from Dando que o Gaurang é um alienígena, ele vem de outro planet planeta. and another No, galaxy. not at all. And this is this is a mask. E ele só usa uma máscara or aí. maybe a robot Na with prática, all talvez ele seja um this tipo de um robô. Not at all. I think the cybernetic brain. best homeopathy I have learned is by discussion Acho with que o que eu colleagues mais aprendi de and homeopatia friends foi and people, discutindo com and os that meus is why this is colegas, such amigos, a professores. great platform, Carlos, that E you por and isso que others essa é uma have grande created, plataforma que where você, we de all can Anderson, meet, discuss, criam. ask Nós questions, podemos nos answer, encontrar, discutir, laugh, fazer perguntas, responder, rir um criticize, pouco junto, complain, and then criticar, I think it's reclamar, a very deixar open e aprender atmosphere, and that's juntos. what Eu is acho very que important é in uma atmosfera a muito dialogue livre, and aberta any e é discussion. super This is the importante na best way to learn. homeopatia. O diálogo e a discussão é a melhor maneira de aprender. Yes. And we're going to the end. We have a lot of questions here, and maybe Yes, we we can will do. discuss all of them in Recife. That's what we have Sim, nós vamos Yeah. discutir todas essas perguntas lá em Recife depois. Então, hold on a little bit. O pessoal está falando do repertório por aqui, né? Então a gente vai. Eu não sei se o pessoal puder, se a Ana ou a Cris puderem colocar aqui novamente o repertório de 5 páginas aqui nesse chat, ou então é tosb, tosb.com.br. Não se esqueçam disso, tá? Lá, tosb.com.br, vocês vão encontrar esse repertório. Veio só os mapas, né? Então, por favor, Cris, Ana, coloquem aí o mapa, o repertório, né? Não é só esse repertório, ele entregou para nós um repertório de Covid uma vez. Tem vários repertórios interessantes que a gente vai colocando isso no painel da TOSB. Cada pessoa, quando se inscreve, tem acesso a um painel. Ali, várias aulas gratuitas e vários materiais gratuitos que estão lá. Ok. Então, novamente, eu quero convidar todos para esse fantástico evento. É um evento único, é um lugar único, maravilhoso. É a tua oportunidade de estar assistindo esse grande mestre da homeopatia, que ele realmente é um fenômeno. Eu conheço muito bem Gaurang, e o Gaurang, eu sempre digo que eu sou muito grato ao Gaurang porque ele me salvou do Covid, né? Eu acho que não estaria aqui se não fosse a intervenção do Gaurang. Eu saturei 60% quando tive o Covid, uma semana depois do falecimento do Dr. Matheus Marim. Estava realmente muito mal. E ele teve a intuição, sei lá, de me ligar bem naquele dia. A gente estava conversando sobre as coisas e ele falou: Parece que você não está muito bem. Eu falei: Não, eu estou com Covid, eu estou muito mal. E eu não conseguia falar, muito menos em inglês. E ele pegou 3, 4 sintomas e me deu quinasenicose, que me tirou daquele estado em 24 horas. Em 24 horas eu renasci. Estava com 40 graus de febre, não conseguia respirar, eu não queria ir para o hospital. Eu falei para meus filhos: se eu desmaiar e morrer, se eu desmaiar, eu me levo para o socorro, mas eu não quero morrer no hospital entubado. Então, era mais ou menos isso. Tinha passado minhas senhas pro meu filho. Então, assim, 24 horas ele me tirou do Covid. E assim, então eu tenho muita gratidão, mas não só apenas pela gratidão que eu tenho a ele como médico, mas
pela capacidade única que ele tem. Então, quando vocês perguntam para ele como é que ele estuda matéria médica, a memória é absurda, ele tem uma memória absurda. Olha, a ideia de que aquela que sabe que você lê uma vez guarda tudo, ele tem realmente os repertórios todos na cabeça, ele tem as matérias médicas na cabeça. Então, a gente vai ensinando como chegar lá através de outras ferramentas, mas também saber que é possível ter esses resultados com homeopatia, quando que um grande mestre tem, usando certas ferramentas, né? Então, é isso que a gente vai procurar mostrar nesse seminário. E não, eu sempre digo que a TOSB trabalha só com grandes mestres. A gente trabalha com o Dr. Sankara, trabalha com o Dr. Jayesh, a gente trabalha com o Dr. Gaurang, que são grandes mestres. Então, são mestres completamente fora da curva. Completamente fora da curva, e vocês sabem o que eu estou falando. Então, Gaurang, ele é alguém que realmente não tem paralelo. Eu gostaria que todos estivessem lá em Recife, porque a gente não sabe quantas vezes a gente vai ter essa oportunidade de trazer lá da Índia, né, para isso. So, please, invite Yes, people to come. yes. I really want to invite all of you for our seminar. And we have so many topics to talk about. The the repertory that I've specially created will be for all the Estou falando aqui no canal em inglês por participants engano, who come então eu for estou your convidando seminar. Why? todos e nós Because I have to trouxemos um show you how to repertório use it, especial and that's para where I todos want you to vocês. come, all of you. Eu quero It'll que be a todos lot of vocês fun, venham. and even in the past Vai we ser did have muita diversão. No passado nós was together. estivemos juntos já. Well, we had a lot of fun in the last few years. Esse aqui é foto, né, de eventos anteriores dele. From the first time in Maceió, then in Curitiba, and Primeiro em Maceió, Recife is depois a em very special. Of Curitiba. course, my E life Recife é partner is muito also here. especial para It's mim, the city sabe? A of her minha birth, parceira so na it's very vida, é special o for lugar onde me. ela nasceu, é And we muito both especial para actually, all mim. of E us, nós Catarina, dois, Carlos, eu, a Catarina, o Marcelo, thank you Carlos, o so much, Marcelo Chris, e and all of a us Cris, are e inviting you todos for the seminar, and estamos convidando well, we are para looking forward to meet all of o you. seminário e esperamos poder encontrar todos vocês. E sim, pessoal. Yes, yes, yes. Yeah, and also your books, right? Também seus livros, né? Some books for Yes, us. all my books And will be there. My in new book on Portuguese, women's health will be there. The Schussler Tissue Salt new book, hopefully Eu vou we ter o are livro launching it aí, for you. That will be esperamos there. Everything will be there. So it's just going to tudo be vai estar disponível e great vai to meet all ser of you. maravilhoso poder encontrar todos vocês. então teve perguntas aqui, por exemplo, quais temas serão abordados, né? Ele falou isso agora há pouco. Ele vai falar um pouquinho mais do César Schussler, mas ele vai falar das female disorders, né? Das desordens femininas. Ele acabou de escrever um livro sobre as questões principais da saúde da mulher, e com muitos casos. Ele gosta sempre muito de mostrar também, ele tem desvendando o repertório, onde ele gosta de mostrar como é que ele faz a utilização do repertório, como é que ele utiliza as matérias médicas, principalmente dos clássicos, ligado ao contemporâneo, porque Gaurang estudou por anos com o Dr. Sankara, e então ele é um grande também conhecedor do contemporâneo e do clássico, ou seja, ele une esses dois saberes, e por isso os resultados são tão bons. Então vai ser realmente um prazer. Hotel Marante, lá em Recife. Marcelo? O contato da Ana de novo, por favor, Ana, deixa o teu contato novamente, contato da TOSB. A inscrição também pode ser feita pelo site tosb.com.br, né? Tanto para o presencial. Eu tenho certeza que, no mínimo, o evento online, todos estarão lá, né? Mas tosb.com.br, um grande domingo para todos vocês, e nós nos encontramos lá em Recife, ou, no mínimo, no evento online. Thank you, my friend. Thank you, my brother. Thank you Muito so much obrigado. again for this wonderful session. Two very beautiful cases, hard Yes. cases, difficult cases. Yes. And yeah, in Recife we'll be together. Yes, we will meet. Thank you so much. Muito obrigado to all of you. Abraço para Catarina.
Catarina? Katarina is here. I'm just seeing if Kata, are you here? Yeah. Olá! Oi, Catarina, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Poxa, vai ser. Como é que tá Recife aí em outubro? Tá sempre bonito, né? Vai estar bom, não vai estar chovendo não, como agora. Tomara que não tenha muito tubarão lá. O Vai único vai tubarão ter. seja o Gaurang. Acho que o único tubarão vai ser o Gaurang dessa vez. A boa viagem é maravilhosa. O pessoal brinca com relação aos tubarões, mas isso é uma brincadeira de Mas tem surista. mesmo, é bom ter cuidado, a praia é bom viajar. Tem mesmo. Dessa vez, o único tubarão que a gente quer ver é o Gaurang. Tubarão é um bicho danado, né? Você dá a mão, ele quer o braço, né? Mas que legal. Vai ser bom estar junto lá. Pessoal, um grande domingo para todos vocês. Foi um prazer revê-los. Os I hope mapas Marcelo, you come as well. o mapa e o repertório vão estar no site da TOSB, tosb.com.br, as inscrições também. E qualquer Okay. coisa é só falar com a Ana. Até. Marcelo, muito obrigado, tá? Valeu, Ana. Valeu, Cris. Obrigado, Marcelo. Até, Catarina. Please do come. Thank you so much. Thank you, everyone. Bye bye. Thank you. Namastê. Thank you, Marcelo. Thank you, Valeu, everyone. pessoal. Muito obrigado a todos, tá? Muito obrigado a todos. Valeu, Grande final de pessoal. semana. Bom domingo a todos. Bom domingo a todos vocês. Até.